Olá, bom dia. Estamos nós aqui para mais um encontro de leitura do livro Comunicação Não Violenta. Então, ele está aqui com a gente. Hoje eu até comemoro, porque completamos 5 meses, né, dessa leitura, semanalmente, uma vez por semana, toda quarta-feira, esse encontro, onde a gente pode ir aos poucos, destrinchando esse conteúdo e também, além da leitura, fazer comentários, né? A gente lê um pouquinho, faz comentário, lê um pouquinho, faz comentário. Então, e aprende, né? Porque continuamente estamos aprendendo. Então, assim, é com muita alegria que eu digo, uau, comemoramos agora 5 meses de estudo. E estamos agora no capítulo 12. O capítulo 12, depois eu vou fazer um vídeo trazendo todo o resumo do capítulo 1 ao capítulo 12, para vocês entenderem a trajetória do que a gente já viveu a partir desse estudo. Muitas pessoas falam, ler é viajar, e é mesmo, gente. Eu ainda sou daquelas que o livro físico faz muito mais sentido do que o livro virtual. Porque, olha, não tem coisa melhor do que você riscar, tá com a canetinha para riscar. Então, isso é muito gostoso, né? Eu sei que as práticas atuais, elas fazem com que a gente só fique com o olho na tela, mas eu sugiro e diga a vocês, comprem livros, porque enquanto eles ainda existem, né? Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais essa materialidade, vai ser coisa rara. E enquanto existe, sempre esse gostinho de ter o livro na mão. Vale muito a pena, né? Tem um cantinho onde você vai ter sua biblioteca. Isso é muito bom. Gente, vocês não têm ideia. E eu sou dessa geração que a gente quer ter o livro, né? E existe hoje a geração que, não, eu tenho tudo no Kindle, né? Kindle, mas né, no virtual, no e-book, não é a mesma coisa. Talvez para vocês seja muito estranho o livro, para quem é jovem, mas para mim não é que seja estranho, não é o causar o estranhamento que está lendo pela tela, é porque não é gostoso. E quando eu leio pela tela, vou dizer para vocês, eu estou sempre com papel para fazer minhas anotações, nem que seja um pedacinho de papel. Ele tem que estar. Eu vou na tela, estou assistindo um vídeo e anotando, porque não dá para mim só essa conexão vamos dizer, de ser só auditiva, né? Mas o auditivo, visual e também o sinestésico, a gente tem que estar em movimento. Então, vamos lá, iniciando mais um capítulo. O capítulo que fechamos, ele falava sobre os conflitos, né? E até então, aqui a gente via etapas de solução de conflito, de como, né, conversar com essas duas pessoas. Quando não dá para conversar com as duas juntas, conversa com uma, pega a informação que ela falou, leva para outra, que deve estar em outra sala ou em outro ambiente, conversa com a outra e diz, olha, o que fulano falou e aí para que ele escute, porque num conflito ninguém se escuta. E aí aqui o que os conflitos são o quê? São normalmente necessidades não atendidas, né? E essas necessidades é preciso se escutar. Qual a necessidade de A, qual a necessidade de B, né? Porque A se vê com razão em relação a algo, e porque B se vê com razão em relação a algo, e isso conflita entre os dois. E aí mas o conflito não é A nem B, é o ponto que está gerando conflito. Então, é olhar para o conflito, não olhar o outro como se fossem os pontos fossem adversários. Porque é essa a mistura que tem, né? A gente começa a ter raiva do outro. Não é do outro, é do que o outro coloca. Começar a ter esse entendimento. E chega um ponto, que aí o macho também diz. Seria muito bom eu dizer para você, o macho está dizendo que tem a solução do conflito. Mas ele sabe, e ele passou por conflitos extremamente difíceis, e aí ele diz,
Tem uma hora que a gente fez o possível para harmonizar, mas não é possível, né? E aí tem uma hora que é necessário ação. E a comunicação não violenta, ela não é passiva, ela é ativa, né? O passiva era, tá tudo bem, deixa, vai para o teu canto, mas harmonia. Não. Ela vai resolver, ela vai buscar a solução, nem que seja, a gente vai ver agora, com o uso de uma força protetora, né? Porque, às vezes, uma pessoa cansada, e isso a gente tem visto bastante, né? Pessoas sendo ameaçadas por outras. Então, aí é uma hora onde a comunicação lenta, ela começa a trabalhar um outro campo, que é o que a gente vai iniciar agora. Nós, iniciando, página 19, para quem está com o livro. Vamos lá, vou começar. A gente vai fazendo aqui conversando sobre ele. O uso da força para proteger. Quando é inevitável, nos casos em que as duas partes em disputas tiveram cada a oportunidade de expressar plenamente, observam, sentem, precisam e pedem, e cada um mostrou empatia pela outra, em geral, se pode chegar a uma solução para atender às necessidades de ambos. No mínimo, os dois lados podem concordar de boa vontade em algumas situações, a oportunidade para o diálogo desses pode não existir, e o uso da força pode ser necessário para proteger a vida e os direitos individuais. Por exemplo, a outra parte talvez não falar, ou algum perigo iminente não dê para uma comunicação ocorra. Nessas situações, às vezes, recorremos, se fizermos, a CNV requer que diferencie o protetor do uso punitivo. E aqui ele vai trazer uma comunicação não violenta, não de forças punitivas. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Eu estou na conexão correta. Tá, tranquilo. Então, vamos continuando. O raciocínio por... A intenção por trás do uso da força protetor, uso protetor da força é evitar danos ou injustiças. A intenção por trás do uso da força, aí a gente está falando uso punitivo, é fazer que as pessoas sofram por atos tidos como inadequados. Então, a gente tem que entender que existe uma coisa chamada força e força punitiva. Naquela punitiva, é o que ele está colocando aqui. A intenção é fazer que as pessoas sofram por atos tidos como inadequados. Quando agarramos que está na rua para que ela se machuque, estamos aplicando a força protetora. Por outro lado, o uso da força implicaria, por exemplo, um ataque físico ou psicológico, como bater uma bronca, como você não pode ser tão idiota. Você deveria ter vergonha de... Quando o uso protetor da força, nós nos centramos na vida e nos direitos que desejamos, sem julgarmos nenhum comportamento. Não podemos nem condenamos a criança que corre para a rua. Nosso pensamento é dirigido apenas para protegê-la do perigo. O jeito da aplicação desse tipo de força em conflitos sociais e políticos, consulte o livro Defesa Social Não Violenta. Ele tem uma outra publicação em que é realmente se especializar nisso. Não é Robert Irving e no Violence Social Defense, Defesa Social Não Violenta. A suposição por trás do uso protetor da força é que algumas pessoas se comportam de modo prejudicial a si mesmas e aos outros, em razão de alguma forma de ignorância. Assim, o processo corretivo volta-se para a educação, não para a punição. A ignorância abrange, primeiro, a inconsciência das consequências e, segundo, a capacidade de perceber que as necessidades
podem ser atendidas sem prejudicar os outros. Terceiro, a crença de que se tem o direito de punir ou ferir os outros, eles merecem. Acha que punir merece, é porque merece. 4, o delírio que envolve ouvir uma voz que manda matar alguém. A ação punitiva, por outro lado, baseia-se na suposição de que as pessoas coisas ruins, porque são mais, e para correção é preciso fazer que se arrependam. A correção é efetiva por medidas realizadas para fazê-las, primeiro, sofrer, até que percebam que seus atos estão incorretos, arrepender-se e 3, mudar. Na prática, porém, é mais ações punitivas, em vez de gerar arrependimento e aprendizado, produzem ressentimentos e hostilidade a resistência ao próprio comportamento que tem. Isso, quando se coloca que a força punitiva ela tem e ela tem resultados como ressentimento, recebe uma força punitiva, é fruto de estudo, de observação, de os resultados, como eles se sucederam em tempos e tempos. Tipos de força punitiva. O castigo físico, como bater pessoas, é um exemplo de uso positivo da força. Descobri que o assunto do castigo corporal provoca fortes emoções entre os pais. Defendem obstinamente a prática, parafraseando a Bíblia. Ensinar seu filho não ama. Não batem mais nos filhos, que a delinquência é tão avassaladora. Eles estão convencidos de que bater nos filhos demonstra que os amamos, porque estabelece limites claros. Outros pais, igualmente, insistem que bater as crianças demonstra falta de amor e é ineficaz, pois elas que, quando não restar alternativa, poderemos recorrer à violência física. Minha preocupação é que o medo que as crianças têm do castigo físico as impeça de perceber a compaixão que existe por trás das exigências do pai. É comum os pais me dizerem que têm que usar força punitiva porque não veem outro modo de predispor os filhos a fazer o que é bom para eles. Reforçam suas opiniões como histórias de crianças que dizem felizes por terem visto a luz depois da punição. Tendo criado 4 filhos, sinto profunda empatia pelos pais no que diz respeito aos desafios diários que enfrentam para educar os filhos e mantê-los em segurança. Entretanto, isso não diminui minha preocupação com o uso de castigos físicos. Eu vou dar uma respirada e vou conversar aqui com a Regina, para a gente ir, porque esse acho que ele é uma coisa interessante, que é tratando de educação não violenta, né? Também, porque aqui a gente entrou no processo de falar sobre os pais, sobre como se dá hoje essa educação e como se anteriormente, né? Que como estamos vivendo hoje. Hoje a gente tem visto, né, Regina, que essa questão como educar os filhos, muitas vezes acham que quem educar são os professores. E claro que não. A educação básica é de casa, né? E os professores, a obrigação deles é tornar essas crianças cidadãos éticos, mas no sentido do conhecimento, né? Deles terem, chegando a Kátia Rezende, deles terem a oportunidade de crescer, né? Em termos de não informações, porque a educação muitas vezes entrou em informações, mas abrir a mente para entender que é conhecimentos, né? O conhecimentos fazem com que mentalmente. E a gente tem crianças incrivelmente hoje, elas já nascem, gente. Então, assim, como a gente pode hoje pensar numa educação, né, que seja ativa, né, mas que seja, como é que ele coloca aqui? Como é que ele coloca? Que seja
de certa forma, né? Não punitiva. Precisa usar força punitiva de dizer uma criança, né? De dizer coisas, gritar com a criança. E aí, vamos dizer, a gente vai encontrar, mas aí eu vou afrouxar, né? Existe uma coisa que tem que existir uma força na voz desse pai e dessa mãe, né? Que mesmo que seja com calma, ela seja escutada pela criança. É a questão, aí entra na questão do respeito. É pequenininho, já estou botando um menino. Ele é pequenininho, mas ele é um ser. E ele tem que ser escutado. Como também tem que aprender a escutar, né? E na hora que é empatia, na hora que a gente se escuta, a gente consegue falar pelo coração. Escuta mais pelo coração. Formar esse ser. O que é que você acha, Regina? Estou chegando também. Seja bem-vinda, Kátia. Não sei se a Regina tem áudio, Regina. Regina, pelo menos eu não estou escutando aqui. Ah, tá. Acho que eu não abri aqui. Pronto. Eu acho que eu não tinha abrido o áudio, desculpa. Então, o castigo físico, a meu ver, ele nunca é uma opção, porque ele vai gerar na criança medo, e o que os pais precisam, na realidade, é passar o respeito, né? É o respeito um ao outro, que acho que é um ponto muito importante. Tem até uma propaganda que eu achei muito interessante quando eu vi, é até uma propaganda de um banco, aí não vou dizer o nome para não fazer propaganda, né? Mas que fala, né, mostra a criança fazendo uma determinada situação, aí o pai vai e abraça a criança, né? Então a criança se assusta até com aquela atitude que ela fez, e o pai, antes de dar aquela bronca, antes de já aquele diálogo violento, né, que a gente fala, aquele diálogo, por que você está fazendo isso, não sei o que, tal. O pai vai e abraça a criança, então fala, né, antes da ação, antes do o abraço, né? Às vezes a gente precisa pegar a criança, o adulto ele tem muita mania de falar daqui de cima com a criança, né? Ah, você não pode, quer dizer, a criança já é pequenininha, o cara tá falando aqui, né? Então, abaixar junto da criança, olhar nos olhos da criança, olha, por que você está... Enfim, né, conversar, sempre o diálogo. Tem até um professor meu, de um dos meus cursos de terapia, que ele fala que a criança não trata trauma. A gente não vê criança, hoje em dia até vê, né? Mas os grandes traumas mesmo da infância, eles vão surgir na adolescência, na fase adulta. Então, muitas vezes você fala assim, você como pai, eu bati no meu filho, ele se tornou um homem ou uma mulher, né? Apanhou, mas ou a própria pessoa fala, eu apanhei, mas eu tô aqui, eu sou direito, eu sou honesto, eu sou isso, aquilo outro. Mas e aquilo que está lá dentro de você? E o que você guardou lá dentro de você por conta de todas essas ações violentas da educação? E como que isso está reverberando hoje no seu tratamento com o teu filho, ou com a tua esposa, ou com o teu esposo, né? Com o seu companheiro, com a sua companheira? Como que isso está reverberando? Então, essa é a questão que a gente tem que, né, quando for falar com a criança, ter esse insight. Inclusive, tem o próprio mestre, né? O mestre Jesus, que ele nos ensinou tanto, ele fala sobre a educação infantil, ele fala sobre tratar a criança, tem um trecho das cartas de Cristo que ele fala sobre a educação da criança, sobre o amor
que os pais têm que dedicar às crianças para que elas tornem-se cristãos, né? Ou pessoas melhores, ou pessoas que vão tratar melhor também os seus filhos, o outro vai olhar com outro olhar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa tentar despertar. E isso já vem para uma educação para os pais têm que ser educados nesse sentido, desse amor. O que falta nesses pais? Toda a violência, seja de pai para filhos, seja de mães para filhos, seja de marido para mulher e vice-versa, da mulher para o marido, no caso, para o homem, né? Toda essa violência que a gente vê, tudo isso é uma doença, né? Isso tem que ser tratado como uma doença. Não é simplesmente punir. Tanto é que a gente vê, nos casos de punição, se a gente for ver hoje o nosso sistema penitenciário, ele não consegue fazer esse trabalho de reeducar aquelas pessoas por conta dos seus atos. Na realidade, existe uma reincidência na maioria dos casos, até onde a gente sabe, né? A maioria dos jovens que são punidos na parte da justiça, que são punidos, a maioria deles se eles voltarem à rua, eles vão cometer os mesmos atos de novo. Então, aonde a nossa sociedade está falhando nessa questão? Ela no início, né? Ela no topo, lá no topo não, lá no início da infância, né? A gente tem que começar pela infância para criar adultos melhores, senão a gente não vai conseguir ter adultos melhores. Nós sempre vamos viver nessa questão. Então, é uma educação que, sim, é a criança, é o adulto, aquele pai que espanca um filho, sabe? Muitas vezes a gente sabe até a morte, né? Tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. Por isso que eu falo, essa questão da educação não violenta, ela é muito delicada, é coisa que ela vai muito além do simplesmente aplicar determinadas regras ou aplicar determinadas leis, né? Vai muito além disso. Isso é uma coisa que chega a ser assim, é uma opinião minha, né? Ninguém precisa concordar com o que eu estou dizendo, totalmente ou parcialmente, mas eu acho que o caminho é esse, tá na educação, sim, a gente educar melhor as crianças que estão crescendo, né? Educar melhor os homens que estão aí, para que futuramente eles se respeitem, porque não adianta, a energia masculina e feminina está dentro da gente. Tanto nós mulheres como os homens possuem a energia masculina e feminina. E essa energia, ela tem que caminhar juntas externamente. Se elas caminharem um atrás do outro ou separado um do outro, não vai dar para... A gente não vai conseguir solucionar essas questões, né? A humanidade ainda vai sofrer muito por conta disso. Quando eu falo humanidade, é o mundo mesmo, né? Só aqui no Brasil, a gente sabe que a violência contra a criança, a violência contra a mulher, até a violência contra o homem mesmo, né? Vem aumentando nos últimos anos. Na pandemia, então, estourou tudo isso, né? De uma forma assim. Então, começando lá do início mesmo, da infância. E como que a gente vai trabalhar essa infância que é o nosso maior desafio, na minha opinião. Maravilha, Regina. Agora eu passo a batata. Oi. Eu passo a batata aí para alguém. Vamos lá. Mas é isso, gente. Esse é um capítulo que é bem reflexivo mesmo, né? É um capítulo que está falando sobre a questão de quando chegou a falta de limite, onde não é só uma comunicação que vai resolver, né? Então, aí a gente entra
no processo, que é o capítulo, que é o uso de força para proteger. E aí a gente entrou nessa questão, porque o próprio Marshall Rosenberg ele traz aqui a questão da criança, né? E vamos continuar. Então, estamos na página 221, continuando. Em primeiro lugar, eu me pergunto se as pessoas que proclamam o sucesso dessa punição. Deixa eu voltar aqui, só para as pessoas entenderem. Tendo criado 4 filhos, sinto profunda empatia pelos pais no que diz respeito aos desafios diários que enfrentam para educar os filhos e mantê-los em segurança. Entretanto, isso não diminui minha preocupação com o uso de castigos físicos. Em primeiro lugar, eu me pergunto se as pessoas que proclamam o sucesso dessa punição conhecem os inúmeros casos de crianças que se voltam contra o que poderia ser bom para elas por escolherem lutar contra a coação, em vez de se curvarem a ela. Em segundo lugar, o sucesso aparente do castigo físico em predispor uma criança não significa que outros métodos não funcionem igualmente bem. Por isso, compartilho das preocupações de muitos pais a respeito das consequências sociais do uso de castigo físico. Quando escolhem usar a força, os pais podem ganhar a batalha de obrigar a criança a fazer o que elas querem, mas não estariam dessa maneira perpetuando uma norma social que justifica a violência que justifica a violência como um meio para resolver o problema. Então, aqui ele diz, na hora que você usa a força punitiva, bate numa criança e acha que aquilo resolve, você não estaria também estimulando a questão da violência, né? Além do castigo físico, outras formas de uso da força podem ser consideradas punitivas. Uma delas é o uso da culpa para desacreditar outra pessoa. Por exemplo, um pai pode rotular o filho de errado, egoísta, imaturo, quando ele não se comporta de determinado modo. Outra forma de força punitiva é não conceder alguns meios de compensação, como a mesada ou a permissão para sair. Nesse sentido, a retirada do afeto ou do respeito é uma das ameaças mais fortes de todas. Então, aqui também formas punitivas existem que a gente sabe que não é só bater, mas muitas vezes colocar de castigo, tirar o celular do menino, tirar o computador, né? Tirar. E o que é pior, né? Quando começa a chamar essa criança, o filho de ser um egoísta, você é errado, né? Isso é que é o pior, gente, você não tem ideia. E até toda vez eu me lembro da música da Regina Rita Lee, né? Sempre me lembro de Rita Lee com aquela música da Ovelha Negra, né? Que sou a ovelha negra da família, mas por trás dali, aquilo que é um rótulo, gente. Então, toda vez que a gente tem algo que é rotulado, isso é violência também, né? Porque você rotula. Na hora que você rotula, nossa, é muito complicado para essa pessoa. Imagine, a Rita Lee sendo a ovelha negra, como ela foi chamada de ovelha negra, qual foi a ação dela? Quando pôde, saiu de casa. E quando pôde, tem no histórico dela, a gente sabe, né? Ela foi bem retrógrada, como fazendo coisas que comprovassem que ela era, sim, a ovelha negra, né? Então, ela fez muitas coisas que talvez, né, ela depois já madura, talvez tenha dito, eu não precisava ter feito aquilo, né? Porque aquilo também agredia, mas era uma forma de agredir aqueles pais também, né? E até a música, né? Aquela música, ela tem uma força que é dizer, vocês dizem que eu sou ovelha negra, pois eu sou. E aí isso traz também por trás a necessidade de provar que é aquilo, quando na verdade não é. A essência não é aquilo, né? Então é sobre isso, é pensar sobre que essa comunicação, como estamos nos comunicando, isso é muito importante. E, e o macho é aquela história, né? É simples, é a comunicação que vem pelo coração, mas a gente está desligado disso. Incrível como a gente se desligou, e eu estou também, eu me vejo também desligada, né?
buscando essa reconexão. Então, vamos lá. O custo da punição. Quando nos submetemos a algo apenas com o objetivo de evitar uma punição, desviamos a atenção do valor da ação. Passamos a nos concentrar nas consequências possíveis de deixarmos de fazer aquilo. Se o desempenho do trabalhador é motivado pelo medo da punição, o serviço é feito, mas o moral cai. Mais cedo ou mais tarde, a produtividade diminuirá. A autoestima também diminui quando se costuma punir. Se as crianças escovam os dentes porque sentem vergonha ou medo do ridículo, sua saúde bucal pode melhorar, mas seu respeito por si mesmo ganhará cáries. Além disso, como todos sabemos, punições prejudicam muita boa vontade. Quanto mais formos vistos como agentes punitivos, será mais difícil para os outros reagir com compaixão às nossas necessidades. Eu estava visitando um amigo diretor de escola quando ele percebeu pela janela de sua sala um menino grande batendo em outro menor. Com licença, disse ele, já correndo para o pátio. Agarrando o menino maior, deu-lhe uma pancada e o repreendeu. Vou lhe ensinar a não bater em quem é menor. Quando o diretor voltou para dentro, observei. Não acho que você tenha ensinado àquela criança o que você pensou que estava ensinando. Acho que, em vez disso, o que ele aprendeu foi não bater em gente menor do que ele quando alguém maior, como diretor, estiver vendo. Acho que, no máximo, você reforçou a ideia de que o jeito de obter o que se quer de alguém é bater nele, que o diretor também bateu. Em situações como essa, recomendo, em primeiro lugar, mostrar empatia pela criança que se comporta com violência. Por exemplo, se eu visse uma criança bater em outra, depois de ser xingada por ela, eu poderia externar minha empatia. Você está com raiva porque gostaria de ser tratado com mais respeito? Se eu tivesse deduzido corretamente e a criança confirmasse que era verdade, eu a seguir expressaria meus sentimentos, necessidades e pedidos nessa situação, sem insinuar culpa. Estou triste porque gostaria que encontrássemos maneiras de obter respeito e não tornar as pessoas inimigas. Quero que me diga se está disposto a explorar comigo outros modos de obter o respeito que você deseja. Aqui, ele está falando sobre uma questão que existe, é um diretor de uma escola que viu pela janela uma cena do menino maior batendo no menor, se retirou da sala, foi lá, tirou o menino maior e, sei lá, deu uma pancada no menino maior também, disse que ele não batesse no menino pequeno, né? E o Marshall, conversando com esse diretor, disse: eu não acho que essa é a melhor solução, porque eu vi o que eu vi, praticamente são atos de violência também, né? E aí, quando ele diz não, e o menino talvez tenha entendido que não bate criança na frente de adulto, e ele vai puxar o menino para outro canto e vai bater escondido. Então, isso não resolveu. E aí ele diz que o que ele faria naquele momento era chegar naquele local, talvez apartar os dois, olhar para o agressor, né? E, e tentar entender qual a necessidade de bater numa criança, vamos dizer, numa pessoa, um ser menor. E dali ele tentar resgatar o que puxou aquela violência, né? Isso me veio em mente, e a gente tem um caso assim latente agora, né, que eu acho que vocês viram na internet, que está pulsando em todo canto, de um rapaz, que é até humorista, se não me engano, eu não conheço muito bem os nomes, né? E que ele, numa boate, se encontrou com outro rapaz, outra pessoa, que o convidou para o apartamento dele, né? E foram para o apartamento. E na história, houve um ato de violência onde, embaixo, na portaria, o dono, que convidou essa outra pessoa, bateu nele de forma altamente violenta, e tinha um porteiro que assistiu tudo e também ficou assim, sem saber, ele não reagiu, né?
Então, há uma polêmica agora sobre a questão do porteiro, que não fez nada, não ligou para a polícia, nem coisa nenhuma. Há uma questão também que está nesse coisa toda, que era a questão da sexualidade envolvida nessa história toda, que era duas pessoas que resolveram, né, ter um relacionamento, aparentemente não funcionou. E na entrevista do que foi agredido, se perguntou como começou essa violência, né? E ele responde que ele estava no apartamento muito bem com o outro, quando chega uma mulher, e por conta da mulher, o cara tinha botado ele para fora, né? Mas até ali o que eu entendi é que tinha botado saia do apartamento, mandou ele sair. Não entendi bem, porque os dois desceram em elevadores, parecem elevadores diferentes, e embaixo, o que foi agredido diz assim: você não queria. Eu estou dizendo da forma suave, mas não sei como é que ele falou. Você está com raiva, tipo assim, ninguém daqui do prédio sabia que você tinha relacionamento com homens, né? Alguma coisa assim. E ele parece que era médico. E isso, sabe, isso fez com que ele realmente assim, entrasse num espaço de não pensar e agredisse o rapaz. E aí eu fico pensando assim na comunicação não violenta, como a gente pode pensar numa situação dessa, né? E o que ela poderia ter sido evitada um conflito, e eu fico pensando dessa forma. O conflito poderia ter sido evitado dependendo da forma de comunicação, porque talvez quando o que convidou disse saia do meu apartamento, aquela saída deveria ser tranquila, e sair mesmo, sem questionar. Talvez o ponto chave foi um questionamento de quem foi expulso da casa, e também ele, na hora de buscar respostas, porque a pessoa estava botando ele para fora, ele falou um ponto onde aquilo machucava a pessoa que foi agredida, né? Então, bateu no ponto chave. Mas, veja, se eu penso na comunicação para evitar conflitos, porque eu sei que nesse momento há uma carga emocional muito forte, e na hora que o fulano X bota para fora, já estava uma carga emocional muito forte, talvez para essa outra pessoa era o momento dela realmente sair, sem questionar, e em um outro momento voltar para retomar esse diálogo. Eu não sei, Regina, não você viu essa história, porque eu prolonguei agora aqui, mas é porque essa história eu praticamente escutei agora de manhã, né? E ficou um pouco aqui, porque eu trago para essa questão da gente pensar a questão de como a comunicação não violenta pode dar uma. Eu imagino que se essas pessoas tivessem conhecimento da comunicação não violenta, isso poderia ter sido evitado. O que é que você acha, Regina? Eu quero fazer essa troca, porque é algo que ficou um pouco assim, formigando, né? A gente que está na comunicação não violenta fica vendo. Onde tem violência, a gente quer ver solução. Sandra, Oi. foi uma briga por causa que a pessoa gostava de homem, né? Homem com É, homem. isso. Então, é o seguinte, independente da comunicação não violenta, eu acho que nesse momento deveria ter sim, mas também, independente das pessoas não terem conhecimento ou já ter um histórico já da família de tratar as pessoas desta forma, eu acho que as pessoas ao redor deveriam ter apartado, ajudado sim, deveriam ter empatia, porque é respeito com o ser humano. Cada um tem uma opção sexual, cada um tem que respeitar o próximo. Eu acho assim, né? Na minha opinião, deveria ter tido mais empatia. Cada um. Eu ouvi, inclusive, acho que é advogada, falando sobre uma legislação, né? Porque a questão do porteiro é que o porteiro disse que ele tem uma regra, que ele não pode sair daquele ponto. A função dele é estar ali.
abrir Mas portão. pedisse ajuda, Sandra, pedisse É ajuda. verdade, é verdade. E Ligasse aí para algum morador essa e falasse, por advogada, ela até favor. traz essa questão, a advogada, né, que ela diz, ó, a É. legislação, o porteiro tem essa função, até que haja um ato de violência, se acontecer um ato onde há necessidade de Aí ele tem que salvar a vida sair. de alguém, né? Então É. ele sai daquela posição para salvar. Sim, mas pedisse ajuda, entendeu? Não tem tanto conhecimento, às vezes esses porteiros não têm conhecimento das legislações, dos direitos e deveres, mas tivessem empatia, pedisse ajuda para algum morador, ligasse, por favor, me ajuda, está acontecendo isso no andar tal, no apartamento tal, está tendo isso, por favor, separe eles, não tem que haver essa confusão aqui no condomínio, no prédio, uma coisa mais ou menos assim, porque as pessoas têm que ter respeito com o próximo, independente da religião ou da sexualidade, porque muitas pessoas são agressivas, ficam agredindo, discriminando as pessoas, não é assim. Não existe mais isso e as pessoas continuam nessa mentalidade, nesses pensamentos. É a questão dos rótulos, né? E é isso que a gente diz. É, Quando a gente entra em rótulos, já tem um campo de violência, né? Porque sim, criou-se rótulos sobre como se fossem segmentos de pessoas. Todos somos um, é. né? Então, E cria-se aí esses segmentos. então, discrimina as pessoas, não é por aí. Eu já fui nos Estados Unidos fazer um curso de intercâmbio. Eu não sabia que existia isso, para mim era mentira, mas existe mesmo. Existe a parte dos negros e a parte dos brancos. Ali numa parte lá só vive branco e na outra parte só vive negro. Aí eu falei, nossa, para que tudo isso? Mas assim, às vezes as pessoas, ela mesmo tem um preconceito com ela e ela não enxerga e ela fala que é outra pessoa que tem, mas aí fica essa guerra de preconceito de todos os tipos, raça, cor, religião, sexualidade, opção. Mas assim, em primeiro lugar é o respeito com o próximo, empatia. Pois é, hoje eu trago esse tema, né? Porque é um tema que está bem quente mesmo, porque nele tem um círculo de coisas que acontecem, né? Tem a Uhum. questão da falta de empatia, tem a questão do preconceito, da criação de rótulos, né? É, É tanta coisa que está nesse campo, né? Porque ele se abre para que a gente também possa fazer reflexões, né? então, as Para pessoas. refletir que sociedade é essa? O que é que a sociedade está querendo finalmente, né? Porque ela É, se torna punitiva o tempo inteiro, né? E ela não entra no processo de acolhimento, de sim. compreensão de seres humanos, né? Muita coisa Uhum. nesse campo, né? E é o que você falou, Sandra, já vem da família, da educação, que você está frisando aí. Eu sou terapeuta, eu vejo pelos meus clientes, e eu atendo muito jovem suicida, tá? Eu vejo por aí, pela educação do pai e da mãe. Já vem de lá de trás. Mas, enfim, é isso. É um debate, gente, e assim, a gente falar de comunicação não violenta, é isso que eu também tenho que entender. Ah, é uma comunicação que a gente vai falar, é só comunicar? Não. Ela não é a passiva, né? A comunicação não violenta, ela não é passiva. É, Ela é ativa, porque ela entende que alguns momentos não é só o falar, né? Por exemplo, esse capítulo é um capítulo onde ele fala de que chega um limite onde a gente não tem controle. Então, é é, necessário buscar uma ajuda a mais, né? Que é esse sim, capítulo que fala sobre isso. Mas o que ele está é, trazendo é que sempre se usa muita questão punitiva. E, é, e é isso que a gente. E aí o que ele fala sobre as questões, exatamente sobre essas questões, que só a punição, o castigo, né? Isso não, talvez não seja o correto, porque já foi visto que não é totalmente correto. E aí uhum, ele fala sobre a questão do uso de força visando proteção, né? uhum, Para essa pessoa que está sofrendo a violência, inclusive, que é o principal, e para poder olhar esse campo de forma diferente, né? Então é sobre isso que a gente está vendo. Mas esses aham.
casos, esse é um caso, né, que está repercutindo bastante, mas se a gente for entender, tem N casos que está acontecendo nesse exato momento, né? Eu tenho na família, Sandra, o meu sobrinho, ele tem opção sexual com homem. Eu tenho isso na minha família. Assim, graças a Deus que ele arrumou um namorado, porque ele não fica saindo aí, porque o medo da gente, ele sofrer isso, do meu pai, da minha mãe, porque ele é criado pelos meus pais, pelos avós, que o pai dele tem um segundo casamento. Então, o rapaz já tem traumas dessa separação do pai e da mãe, uns problemas. Imagine essa situação. Ele lutou contra a parte sexual para descobrir o que ele gostava realmente. Minha mãe é aquela mentalidade dos antigos. Eu que ajudei ele, apoiei ele, falei, o que você quer da sua vida? E eu consegui conversar com toda a nossa família, que é aquela família do tempo antigo, do machismo. Ai, não pode homem com homem, mulher com mulher. Aí eu falei, gente, ele merece ser feliz. Se é a opção sexual dele, a gente tem que respeitar. Ele é seu filho, ele é seu neto, ele é meu sobrinho. Eu não vou jogar ele na rua porque ele gosta de outro homem, eu vou jogar ele fora. Eu não. Ele é da família. Então a gente tem que acolher coisas que outras pessoas não abrem a mente, não entendem. Entendeu? Eu mesma, quando era pequenininha, eu não lembro que idade que eu tinha. Eu acho que acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Minha mãe veio me bater. Sabe o que eu falei para ela, Sandra? Eu te odeio. Ela me deu umas chineladas. Eu olhei na cara dela e falei, eu te odeio. Aquilo foi forte, tanto para mim quanto para ela. Aí depois o nosso relacionamento foi mudando, mas assim, imagine o ódio que eu tive da minha própria mãe naquele instante, ela me batendo. É horrível. Isso que você está falando, eu tenho um pessoal muito próximo da minha casa, e eu ia passando, caminhando, eu escutei exatamente uma criança de, acho que era 3 a 4 anos, virar para a mãe e dizer, eu te odeio. Isso eu escutei também. Então, aí eu já vi que ali tinha algo que precisa ser, né, trabalhado, aquela família não está, as coisas ali não estão funcionando, e são pessoas jovens de hoje, né, do tempo atual. Isso você está falando lá atrás, né, um pouco mais atrás, mas eu estou falando de meninas que são mais novas do que eu, e o filho virar e dizer o que eu dei. Isso eu vi. Pois é. E Aí como eu eu vi trouxe. essa própria criança, estava brincando com as duas crianças, e ela também virar para uma das crianças e gritar, saia da minha casa. Então, assim, a mãe estava sentada numa cadeira e não se posicionou de forma alguma, né? E, e aí você olha assim, eu digo, nossa, né? Tem muita gente que precisa ter algumas compreensões da vida, porque não é assim que se cria uma criança, né? E a gente também não vai Uhum. falar de que é questão de punir ela quando ela chega para outra e diz, sai da minha casa. É entender, oi, meu amor, por que que você está... O que é que está acontecendo que você não está querendo que fulaninha fique mais aqui, né? O que houve? Vocês não são tão amigos, né? E, de repente, É, tem que fazer essa conversa. Não, a mãe estava com as pernas para cima e, como quem diz, isso é entre eles. Mas é, existia uma criança violenta naquele momento. sim, Né? E sim, não era a primeira vez que eu vi essa criança ser violenta. E no sim, futuro? Né? Como será isso no futuro? Ah, com gente, é isso. Tem muita certeza. coisa aí. Ó. Esse tema embala muita coisa. É verdade. Espero ter contribuído. Oh, muito, muitíssimo. Gente, Obrigada. vamos continuar. Tem nem ideia que horas são aqui. Está dentro do nosso horário, está dentro do nosso horário. Vamos lá. Onde eu parei? Não, eu acho que é esse aqui mesmo que eu estava. Em situações como essa, recomendo, em primeiro lugar, mostrar empatia pela criança, isso eu falei, que se comporta com violência. Por exemplo, se eu visse uma criança bater em outra depois de ser xingada, eu poderia externar minha empatia. Você está com raiva porque gostaria de ser tratado com mais respeito? Olha, a história da criança que eu falei agora, né? É chegar, ela estava expulsando outra criança da casa dela, e qual era a recomendação?
que o macho faria? Meu amor, né? Já que mãe é mãe, né? Tem meu amor. Ô, meu querido, você está com raiva de fulano e está botando ela para fora da nossa casa? Por quê? O que ela fez? Que você acha que ela precisa sair, filho? Né? Então, trazer ele para a realidade. Você gostaria de ser tratada assim? Que ela também te expulsasse de casa? Então, são coisas que é conversar, né? Conversar. E aí pronto, aí a gente viu isso porque aqui foi onde a gente estava falando sobre o diretor da escola. Continuando, as limitações da punição. 2 perguntas ajudam a perceber por que é improvável obter o que queremos se punirmos com o fim de mudar o comportamento de alguém. A primeira pergunta é: o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela faz agora? Se fizermos apenas essa primeira pergunta, a punição pode parecer eficiente, porque a ameaça ou o uso de força punitiva pode, sem dúvida, influenciar o comportamento da pessoa. Entretanto, com a segunda pergunta, torna-se evidente que é improvável que a punição funcione. E a segunda pergunta é a seguinte: quais devem ser os motivos que eu quero que essa pessoa tenha que fazer o que eu peço? É raro darmos atenção à segunda pergunta, mas ao fazê-lo, logo percebemos que a punição e a compensação interferem na capacidade das pessoas de fazer as coisas pelos motivos que gostaríamos que ela fizesse. Quando eu sou punitiva, a pessoa vai fazer, mas ela não vai fazer de bom grado. Acredito ser fundamental estarmos cientes da importância das razões de uma pessoa para que se comporte como pedimos. Por exemplo, culpar ou punir, obviamente, não são estratégias eficazes se queremos que os filhos limpem o quarto, ou por gostarem de ordem, ou por desejarem contribuir para a ordem que os pais gostam. Muitas vezes, as crianças limpam o quarto motivadas pela obediência à autoridade, porque mamãe mandou, para evitar uma punição ou por medo de aborrecer os pais ou ser rejeitado por eles. A comunicação não violenta, entretanto, estimula um nível de desenvolvimento moral fundado na autonomia e na interdependência, pelo qual reconhecemos a responsabilidade pelos próprios atos e temos consciência de que nosso bem-estar e dos outros são uma coisa só. Na hora que meu filho tem a compreensão de que o meu pedido de que ele arrume o quarto é porque estamos num ambiente integrado, somos praticamente, aquele espaço é nosso, né? E se ele é nosso, ele tem que ser gostoso para todos nós. Se algo que você faz me incomoda, né, sempre, sei lá, de deixar o quarto muito desarmado, querer forrar a cama, aquela coisa toda, a gente tem que entrar no entendimento de que ele possa fazer aquilo para me alegrar de alguma forma, né? Me presenteia com aquilo, né? Então, trazer alguma coisa que enriqueça. Sempre a questão de vamos enriquecer nossa vida para que a nossa convivência seja a melhor possível, né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer, contribuir para que nossa convivência nesse lar, né, que a gente escolheu para a gente estar junto, seja mais harmônica possível. Se você faz isso, eu posso te compensar no sentido assim, existe alguma coisa que eu também possa fazer para que contribua também para a tua felicidade, né? Então, começar a entender que eu gosto muito dessa palavra, enriquecer a vida, né? Se a gente conseguir entender que o que a gente quer é viver bem e feliz, e isso é a maior abundância que a gente pode ter, né? Que é a paz de espírito, né? E eu estando em paz de espírito, estando alegre, estando feliz, as coisas fluem, elas vêm, né? Elas se apresentam como a mesma coisa quando a gente está no estado de agressividade, né? De depressão, de tristeza. O que é que vem para a gente? Mais daquilo. Então, é sobre isso também que a gente tem que numa conversa, né? E o ponto é
comunicação, a comunicação de estudo, né? E a comunicação empática, que é a comunicação com o coração, se escuta assim, todo mundo se escuta, né? E até um animal, um cachorro, que a gente fala também, ele escuta, né? Ele passa a ser mais empático. Às vezes os cachorros são completamente desnorteados nas casas, e aí você olha como é que são os donos, né? Porque eles também eles buscam, através do pertencimento, serem parecidos com os donos, para ter essa sensação e poder dizer, eu também pertenço e me integro a essa família, né? Vamos lá. E agora vamos para uma coisa que é o uso protetor da força nas escolas. Quero descrever como alguns estudantes e eu usamos a força protetora para dar ordem a uma situação caótica numa escola especial. Essa escola foi idealizada para alunos que tinham abandonado ou sido expulsos de salas de aula comum. A diretoria e eu esperávamos poder comprovar que uma escola inspirada nos princípios da comunicação não violenta seria capaz de sensibilizar muitos estudantes. Minha tarefa era treinar os professores na comunicação não violenta e servir de consultor durante um ano. Com apenas 4 dias para preparar os docentes, não consegui esclarecer suficientemente a diferença de comunicação não violenta e permissividade. Por isso, alguns professores ignoravam conflitos e comportamentos inconvenientes, em vez de intervir. Acuados com um pandemônio crescente, a direção estava prestes a fechar a escola. Quando pedi para conversar com os estudantes que mais contribuíram para os distúrbios, o diretor escolheu 8 garotos de 11 a 14 anos para uma reunião comigo. A seguir, alguns trechos do diálogo que tive com os alunos. Regina, vamos fazer aqui comigo, Regina? Vamos lá. Esse diálogo. Então, aqui eu tenho, eu acho que é Marshall Rosenberg, né? E o Will. Sim. Você quem você quer fazer? Rosenberg, eu sou o Will. Pode ser, vamos lá. Bora. Expressando meus sentimentos e minhas necessidades sem sondar com perguntas. Estou muito aborrecido com os relatos dos professores de que as coisas estão descontroladas em muitas das aulas. Eu gostaria muito que esta escola tivesse sucesso. Espero que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Os professores dessa escola são os idiotas. São os idiotas, cara. Will, você dizendo que está revoltado com os professores e deseja que mudem algumas coisas que eles fazem? Não, cara. Eles é idiota porque só fica encebando e nada faz. E não faz nada. Cadê? Você quer dizer que está chateado porque quer que eles interfiram, mas quando problemas aparecem? Essa é a segunda tentativa de captar os sentimentos e as necessidades. É isso aí, cara. Não importa o que qualquer um faça, ele só fica parado aí sorrindo que nem idiota. Você poderia me dar um exemplo de como é os professores não fazerem nada? Fácil. Essa manhã mesmo, o carinha entrou na sala com a garrafa de uísque no bolso na frente da calça, dando na vista. Todos viram daquilo. A professora também viu. Não fez nada, fez de conta que não estava vendo. Está me parecendo, então, que vocês não têm respeito pelos professores, quando eles apenas ficam parados e não fazem nada. Essa foi outra tentativa de compreender melhor. Estou decepcionada. Claro. Claro que a gente não tem respeito. Estou decepcionado, pois quero que eles sejam capazes de resolver as coisas com os alunos. Mas parece que eu não fui capaz de mostrar a eles o que quis dizer.
Continuando, né? A discussão voltou-se para um problema urgente, o dos alunos que não queriam estudar e perturbavam quem queria. Aí parece que aí tem um outro problema, né? Que ele era mais urgente, né? Vamos lá. Vamos lá, continuando. Estou ansioso para tentar resolver esse problema, porque os professores estão me dizendo que é o que mais os incomoda. Eu gostaria que vocês me contassem quaisquer ideias que tenham. Agora é a Joey que fala. O professor deveria usar um ratã, bastão coberto de couro, que alguns diretores de escola levavam em São Luís para aplicar castigos corporais. E aí o Joey diz, né? O professor deveria usar um ratã. Joy, você está dizendo que quer que os professores batam nos alunos quando eles incomodarem os outros? Esse é o único jeito de os alunos pararem de se comportar que nem idiota. Ainda tentando captar os sentimentos de Joy. Então você duvida que qualquer outro meio possa funcionar? Joy concorda com a cabeça. Eu me sinto desestimulado, se essa é a única maneira. Detesto esse modo de resolver as coisas e quero descobrir outros. Um outro menino, Ed. Por quê? Por várias razões. Por exemplo, se eu usar o ratã para fazer vocês pararem de aprontar na escola, gostaria que vocês me dissessem o que aconteceria se 3 ou 4 de vocês que tiverem apanhado na aula estiverem perto do meu carro na hora em que eu for para casa. Ed sorrindo. Aí vai ser melhor ter um porrete bem grande, cara. Tendo certeza de que compreendi a mensagem de Ed e de que ele sabia disso, continuo sem parafraseá-lo. Foi o que eu quis dizer. Gostaria que vocês percebessem que estou preocupado com essa maneira de resolver as coisas. Sou distraído demais para me lembrar de sempre carregar um porrete bem grande. E mesmo que eu me lembrasse, detestaria acertar alguém com ele. E o Ed continua. Você poderia chutar o imbecil para fora da escola. Você está sugerindo, Ed, que gostaria que nós suspendêssemos ou expulsássemos garotos da escola? Sim. Também não gosto dessa ideia. Quero mostrar que existem outras maneiras de resolvermos as diferenças na escola, sem termos de expulsar as pessoas. Eu me sentiria um fracassado se isso fosse o melhor que pudéssemos fazer. O outro menino, que é o Will, se o carinha não está fazendo nada de bom, como é que pode? Como é que você não pode pôr ele numa sala de não fazer nada? Você está dizendo, Will, que gostaria que tivéssemos uma sala para mandar os alunos que perturbassem os outros? Isso aí. Não tem que ficar na sala de aula se não estão fazendo nada de bom. Fiquei muito interessada nessa ideia. Gostaria de ouvir como você acha que uma sala dessas poderia funcionar. Às vezes você vem para a escola e simplesmente sente vontade de zoar. Não tem vontade de fazer nada de bom. Então, simplesmente teria uma sala onde os alunos ficam até ter vontade de fazer alguma coisa. Estou entendendo o que você quer dizer, mas prevejo que o professor ficará preocupado em saber se os alunos irão de livre vontade para a sala de não fazer nada. Irão. E aqui o diálogo termina, né? E aí a gente continua com a fala de Marshall Rosenberg, que é o texto em si. Eu disse que o plano poderia funcionar se conseguíssemos mostrar que o objetivo não era punir, mas oferecer um lugar para que aqueles que não estavam com vontade de estudar e, ao mesmo tempo, dar uma oportunidade de estudar para aqueles que estavam dispostos. Também sugeri que uma sala de não fazer nada teria mais chance de sucesso se as pessoas soubessem que a ideia tinha sido dos próprios alunos, não um decreto dos professores. Criou-se uma sala de não fazer nada para os alunos que estivessem aborrecidos e sem vontade de fazer os trabalhos da escola, ou cujo comportamento impedisse os outros de aprender. Às vezes, os alunos pediam para ir.
às vezes, os professores pediam aos alunos que fossem. Colocamos a professora mais bem adaptada à comunicação não violenta na sala, de não fazer nada, onde ela teve algumas conversas muito produtivas com os garotos que foram para lá. Esse arranjo teve um imenso sucesso na restauração da ordem da escola, porque os alunos que o idealizaram tornaram sua finalidade clara para os colegas, proteger os direitos dos alunos que queriam aprender. Usamos o diálogo com eles para demonstrar aos professores que haviam outros meios de resolver conflitos, além de ignorar o conflito ou usar força punitiva. Em resumo, em situações que não existem oportunidade de comunicação, como aquelas em que há perigo iminente, talvez precisemos recorrer à força para proteger. A intenção do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças, nunca punir ou fazer que as pessoas sofram, se arrependam ou mudem. O ato punitivo da força tende a gerar hostilidade e reforçar a resistência ao comportamento que pretendemos obter. A punição diminui a boa vontade e a autoestima e desvia a atenção do valor intrínseco de uma ação para as suas consequências externas. Culpar e punir não contribui para a motivação que gostaríamos de inspirar os outros. Aqui ele termina com uma frase do teólogo e cientista Taylor Richard. A humanidade tem dormido e dorme ainda, embalada pelas alegrias estritamente restritivas de seus amores autossuficientes. A humanidade tem dormido. E é sobre isso. Fechamos o capítulo 12, encerrado com sucesso. Mas eu gostei muito desse trecho, porque ele é uma questão em sala de aula, é uma questão onde existia um conflito, né? Era uma escola só de meninos daqueles bem os alunos que ninguém quer, né? Todos juntos. E a função do Marshall Rosenberg naquele momento era treinar os professores para ver. Era um experimento, né? Era um laboratório para ver se uma forma menos punitiva poderia ser trabalhada nessa questão de restauração dessas pessoas, né? Desse convívio mais harmônico. E o começo foram extremos conflitos, porque os professores não entenderam muito bem a metodologia e deixavam rolar as coisas. E a observação que a gente tem dos alunos, quando reúne os alunos para conversar, se você estiver do lado de cá, você observa que, primeiro, eles também criam rótulos, o professor é um idiota, né? Mas eles observam que os professores estão desatentos, né? Quando chegam alunos com garrafa de uísque, isso aqui, os professores não fazem nada. Então, há uma observação da turma também em relação ao comportamento do professor. E aí, nesse momento, ele, na conversa com esses alunos, ele diz, vocês sugerem, né, algo, o que poderia ser feito? Em alguns alunos, o aluno coloca que o ideal era botar esses meninos que são os piores para fora da escola, né? Descartar. Outro já sugere ações punitivas, né? Porque é aquilo que ele entende. E de repente surgiu uma ideia entre eles que seria ótimo se existisse um lugar, uma sala para eles ficarem lá, sem fazer nada. E aí o Marshall resgata essa ideia que diz, opa, é importante que eles criem, eles próprios construam uma forma, eles estão construindo, né? Nesse momento, a gente está no processo de criação, eles conseguem começar a vislumbrar possibilidades para eles próprios estarem estudando de forma harmônica. E aí é o momento onde essa ideia é puxada e diz, vamos conversar mais sobre essa ideia, né? E essa ideia vingou e deu certo, né? Porque foi criação dos alunos, eles foram escutados, né? Eu achei esse exemplo assim incrível. Para fechar, eu queria ouvir o que é que Regina acha e também, deixa eu puxar aqui, eu estou sem ver as recados, se também quiser falar alguma coisa. E o Miguel também que está aqui, se também estiver disposto a falar. Regina, só para a gente fechar aqui. Kátia, vem logo, Kátia que está animada. Espera aí. Então,
essa parte aí da educação Dessa... é igual aquilo que eu falei para vocês, já vem da educação dos pais, né? Já vem lá, né? Da educação dos pais. Mas assim, a gente não pode discriminar as pessoas. Cada um teve uma criação, uma vida. Às vezes tem aquelas mães que têm os filhos, não liga para os filhos, deixa os filhos jogados, aí joga eles para a escola, aí na escola eles acham chato e começam a aprontar. Então é assim, é, a escola, eles tentam fazer o melhor que eles podem, mas eu acho que bater, violência, não leva a nada. Só piora a situação. Então, é aquele caso que eu venho falando, a empatia, a conversa, tentar mostrar para eles que a vida não é tudo isso. E se eles vivem de uma forma precária ou eles não têm muita condição, mostrar que eles podem ter condição sim. Eles não precisam viver a vida que o pai e a mãe têm. Eles podem procurar coisas melhores para eles. E há um mercado vasto disso. Só que às vezes eles ficam naquela vida e não enxerga. Aí é quando eles vão para as partes erradas. Eles vão nas drogas, eles causam numa sala de aula, não deixa o professor dar aula. Então, é questão de tentar ajudar esses adolescentes, essas crianças, e mostrar para eles que é uma direção diferente daquela que eles vivem. É isso. Regina, gratidão, Kátia, pela contribuição. É super importante, realmente. Parei um pouquinho, Regina. É muito importante, porque eu fiquei, você falando, eu fiquei imaginando o que está dentro do processo de violência já é um outro campo. Mas a gente tem campos de que não chegaram em processos de violência, crianças em escola mais novas, crianças em processo de educação, né, de crescimento, e aí é onde a gente pode intervir, né? E aí é onde a gente pode trabalhar para evitar Ajudar, esse futuro. mostrar, e, fazer cursos, perguntar o que você gosta de fazer. Ah, eu não gosto de fazer nada. Aí começar a mostrar outras oportunidades para essas crianças, para elas acenderem uma lâmpada na cabeça e falar: nossa, não é só essa vida que eu posso ter uma vida melhor. E isso eu estou tendo muita experiência com tudo isso na minha vida agora. Então, eu estou aprendendo muito. Não, eu estou aqui cheia de ideias, gente, já pensando em coisas. Aí, meninas, se preparem, vou pensar em coisas que a gente possa contribuir mais para essa Sim, para sociedade. ajudar. Eu já tentei ajudar uma ONG, eu fiz várias terapias com psicóloga, e ela queria que eu desse aula de inglês para as crianças, porque ela falou que eu tenho um jeito de didática bom para ajudar as crianças. E uma vez eu fui lá e contribuí com docinhos, fiz pacotinho de docinhos para entregar para eles, e eles vinham e me abraçavam. É a gente mostrar o amor e dar amor para essas crianças que não têm amor ou até adolescentes, e mostrar para eles. Eu já frequentei até esses abrigos de crianças ou escolas que às vezes as mães deixam, escola noturna, que deixa a criança e vai trabalhar de madrugada à noite. Então, a gente fez palestra, a gente brincou com eles, e assim, tentar mostrar para eles Creche, né? Também creche. creche, mostrar para eles que o mundo do crime não leva a nada. É, é, você xingar o outro ou querer brigar, não leva a nada. A violência é a violência, atrás só vai piorar a situação. Então, mostrar para eles que há um outro mundo que eles não enxergam, eles só enxergam aquele mundo para eles na vida deles. E eles vê pelo exemplo, eles seguem o exemplo do pai e da mãe. Aí tem um desrespeito, o pai briga com a mãe na frente da criança. Aí a criança futuramente vai xingar, vai gritar com todo mundo, vai causar. Então tem que mostrar outra coisa para a criança. Se dentro de casa a criança não tem, a gente traz a mãe para conversar, a mãe não age, a gente tem que tentar mostrar um outro caminho para essas crianças, salvar essas crianças, esses adolescentes dessas vidas, dessa vida que hoje está. É isso que eu penso. Maravilha. Regina deu uma caída, mas está chegando. A conexão sai um pouquinho, mas ela está entrando aqui agora.
Hoje foi incrível, gente. Foi passando do horário, mas é assim mesmo, mas porque é um tema instigante, né, gente? Porque se a gente for falar a questão mesmo de são temas que são muito relevantes para hoje, o hoje, o agora, né? Essa não E, violência na questão de e, escola, Sandra, foi. essas crianças, você vai nessas creches noturnas ou nesses lugares que tem essas pessoas mais simples, que tem que trabalhar e não tem com quem deixar as crianças, você vê que eles são carentes de amor, carentes de atenção. Eles não têm atenção de pai e mãe, entendeu? Você vê as coisas que eles falam, é um absurdo. Um menino de 11 anos brincando com. Não tem que dar brinquedo de arma, não tem que dar. E o menino falando que queria atirar, fazer não sei o quê, bater. Aí eu sentei com ele e falei: olha, peguei ele, sentei ele no meu colo, ele não era um bebê. Aí abracei ele e conversei com ele. Olha, a vida não é assim. Você tem que pensar em fazer coisas diferentes, porque isso não vai levar a nada. Ele é mesmo, tia. Meu tio bebe, meu tio tá preso, meu tio não volta para casa, só apanha lá. Então, eles começaram a contar as coisas da família deles. Aí eu falei: então, você quer isso para você? Não, não quero, tia. Então, é questão de você tentar mostrar um outro lado da vida para eles. É isso. Maravilha! Vamos lá, Regina. Agora eu quero ver você falando um pouquinho para a gente poder encerrar. Então, né? É assim, estou observando toda a questão da educação. A gente já vem de um processo já antigo, né? Dessa questão de colégio e da família. Então, assim, a escola ela tem que assumir o papel dela, que é o do aprendizado, né? De trazer esse aprendizado acadêmico, coisa mais técnica e tal. Os pais, a família, no caso, né, vamos falar de família, também precisa trazer essa responsabilidade da educação, de ter esse diálogo dentro de casa com os filhos. Mas o que a gente acontece? Nós temos uma escola que está encarcerada, né? A gente sabe, muita violência, muita coisa acontecendo. Nós temos uma família, as famílias são dilaceradas também, né? Dilaceradas no sentido de falta de estrutura mesmo, de uma série de coisas, de políticas públicas que apoiem a família, que apoiem a escola. E a escola e a família tem que ser uma unidade. A família e a escola elas têm que estar unidas, porque uma é responsável pela educação formal e a outra é responsável pela educação dentro da parte psicológica, dentro da parte de estar falando com os filhos dentro de casa, né? Hoje em dia, o que substitui muitas vezes a própria internet acaba às vezes assumindo o papel junto desses jovens, dessas crianças de hoje em dia. E a gente sabe que a internet ela tem um lado que é muito bom, que é isso que a gente está fazendo hoje, podendo discutir online todos esses assuntos. E, por outro lado, também tem um lado muito ruim, né? Que é a manipulação da informação, que é a manipulação da própria pessoa. Então é isso, acho que a gente precisa focar nessas questões. Educação, escola, família, ser uma unidade. É esse o nosso desafio. Quando a gente diz que a humanidade está dormindo, está mesmo, porque o que acontece hoje no Brasil não acontece só aqui. A gente percebe que acontece em todos os outros países, também tem essas questões. A minha filha está na Alemanha e ela trabalhou muito tempo numa universidade lá. E os problemas da universidade lá, em termos de sociabilidade, são os mesmos de qualquer outra parte do mundo. Então, como, né? O grande desafio, como fazer uma sociedade mundial que tenha essa conexão para estar mutuamente, né? Juntos em tudo isso. Como despertar essa sociedade, né? Um grande desafio. E
assim, se a gente puder, começando pelos nossos, é mais fácil, né? Vamos começando, como a gente diz no yoga, na meditação, de dentro para fora, né? Então, vamos começar com os nossos pequenininhos, para que isso se expanda, porque isso a gente não vai conseguir a curto prazo. Por mais que tenha todas essas ações, como que a gente vai harmonizar tudo isso, né? E isso é a longo prazo. Então, seria pensar no agora, dentro da nossa casa, do espaço da nossa casa, como que a gente está tratando a comunicação não violenta, a educação não violenta, todas essas coisas, né? Como que a gente vai dar essa autonomia, essa interdependência para que os nossos filhos, os nossos netos, no caso, né? As criancinhas que hoje em dia estão surgindo aí, que elas é que vão fazer essa mudança. A gente só vai... Nós estamos plantando a semente, mas quem vai cuidar da plantação são eles. E se a gente não souber ensiná-los a cuidar dessa plantação, com certeza essa plantação também vai minguar e nós vamos ter não sei mais quantos séculos de uma humanidade que continua dormindo. Queria deixar essa reflexão para a gente aí. Maravilha, Regina. Vou terminar que a cachorra já está latindo. Mas é isso, gente. Hoje foi incrível, o tema foi incrível, né? Comemoramos, como eu disse no começo, estamos comemorando 5 meses desse estudo. Está até quase terminando, a gente só falta um capítulo. Mas a gente não vai parar. Vamos pensar em algumas outras coisas, em alguns outros conteúdos do próprio Macho, para que a gente possa estar sempre fazendo, também continuando com essa integração. Talvez esse outro livro sobre espiritualidade, que ele tem sobre prática, né? Na prática. Mas, e aí é como a Regina coloca aqui, né? Um pouco que a gente modifique o nosso próprio ambiente, nossa própria casa, a nossa própria forma de ser, a gente já está contribuindo para o mundo, né? A gente já é um grão, já é uma semente plantada. E é isso que tem aqui mesmo, né, Regina? A humanidade tem dormido e dorme ainda, embalada pelas alegrias estritamente restritivas de seus amores autossuficientes. É bem isso. A sociedade está dormindo, embalada por alegrias que não condizem com estar pleno, né? Está integrado a essa riqueza do próprio ser, né? De ser quem verdadeiramente essas pessoas são. E é isso. Gratidão por hoje, foi muito bom, foi conteúdo excelente. Contribuição de Regina e também de Kátia foi maravilhoso. Gratidão pela presença de Miguel. Hoje a Lívia não pôde vir, né? Talvez eu nem falei no começo, não lembro se eu falei, mas ela estava com um compromisso, não podia vir. E Lu sempre é presente constante, mas é sempre presente constante, mas como o Paraná está com muita chuva, né, ciclones e tudo mais, ontem ela já estava com conexão meio perigosa de manhã, então eu tinha falado com ela e ela até tinha dito, oh, Sandra, vou desligar porque eu fico com medo quando tem muito trovão, então é isso. E desejando que, né, essas áreas que nesse momento estão com chuvas, né, com essas tormentas, alagamentos, né, que Deus restaure cada espaço desses, né, que as pessoas possam voltar às suas vidas normais. Gratidão, meninas, e até o próximo encontro. Deixa eu falar só mais uma coisinha, só o último, prometo, não é longo não. É só o seguinte, eu acho que as pessoas, muita gente fala assim, eu não me envolvo com política porque a política é suja. Mas políticas públicas é para todo mundo, não é só para mim, não é só para o vizinho. Gente, as pessoas precisam se envolver sim, sabe? Ir para
Câmara, ver o que está sendo votado, lutar por educação, lutar, sabe por quê? Porque a gente vive nesse mundo. A gente, como diz no yoga, a gente não pode deixar que a sujeira do mundo nos contamine. Porém, é nele que a gente vive. Se a gente está aqui, é porque a gente precisa fazer alguma coisa. Então, se envolver com política não é errado, não. Se a política está aí, ela precisa que a gente se envolva. Tá? Precisa sim que a gente se envolva. Não estou falando para ninguém entrar para partido político, defender por partido político. Estou falando de políticas públicas, de atuar nesse sentido, mandar suas opiniões. Tem se pesquisar na internet, tem os sites aí que você pode acompanhar o que está acontecendo no mundo da política. Nós vivemos nesse mundo e a gente precisa desse mundo aqui. A gente precisa fazer algo melhor aqui. Porque se nós estamos aqui, é esse aprendizado que a gente tem que levar para frente também, tá? Só estou deixando isso, o terapeuta tem que se envolver com política, todas as pessoas têm que se envolver com política. Tem muitas linhas que falam assim, não, eu não me envolvo com política porque política é suja, é isso, aquilo. Gente, não tem isso, nós vivemos nesse mundo. E o cara que não se envolve com a política, ele também faz política. Ele ganha dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro e ele paga imposto e tudo isso é política, tá? Só para encerrar, obrigada. Eu compartilho isso também, Regina. Eu sou mestra, né? Tenho mestrado em políticas públicas. E compartilho isso que você está falando, porque é uma coisa que as pessoas realmente não entendem é que o orçamento, né? O orçamento público, o dinheiro do orçamento público que é votado é nosso. Somos nós que distribuímos esse dinheiro a partir dos impostos, né? E todos os impostos que nós pagamos é que faz esse orçamento, né? Que faz com que as pessoas que nós pagamos para aquelas pessoas estarem lá, né? Falando em nosso nome. Então, se a gente começar a pensar um pouco sobre isso, é importante. Tem uma coisa nova que está surgindo aí, eu não sei se a Regina já ouviu falar, mas também vocês começam a fazer uma pesquisa, que é uma coisa chamada democracia plena. E ela está muito relacionada hoje com a comunicação não violenta. Então, também talvez eu pegue algum trecho para a gente faça um vídeo para a gente entender o que é essa democracia plena. Mas, realmente, o que você trouxe faz total sentido. E, gente, vamos despertar para isso também, né? Que a gente quer viver nesse dormir embalado de alegria por festas e sons que colocam para a gente ficar desacordado, mas vamos acordar, está na hora. Porque nós construímos, a construção do mundo é nossa, somos nós que construímos. O que a gente tem que não é bom foi nós que fizemos, né? E aí, não fiz isso, não, mas você contribuiu de alguma forma, até com a sua ausência de entendimento daquilo, na sua inconsciência fez com que aquilo existisse. Então, é sobre isso. Gratidão, gente, até o próximo ponto. Gratidão, Regina, gratidão, Miguel, gratidão. Eu tenho que puxar aqui, senão eu não vejo. Kátia, gratidão. Muito obrigada pela participação. Tchau, gente, até o próximo.